Sexualidade humana ou terapia sexual? Dois assuntos considerados tabus e que, por isso mesmo, têm sido à tona de profissionais ligados a essa questão. Tanto que aqui em Jundiaí haverá um curso, um mini curso, realizado por essas duas profissionais que o Giro está recebendo hoje e que vão falar sobre esse assunto, sobre esse mini curso, sobre outros aprendizados que virão para todos nós e sobre as questões de sexualidade em si. Sai daí, porque elas estão aqui. Natália Mian, certo? Certo. Que é fisioterapeuta pélvica. Será que você já ouviu falar sobre esse termo? Se não ouviu, vai aprender aqui agora. E a Cidinha Colepícolo, que é psicóloga e sexóloga. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro desse mini curso, porque, na verdade, ele tem um público específico. Como é que é? Esse mini curso são para profissionais da área da saúde, né? Ou estudantes, fisioterapeutas, psicólogos, até mesmo médicos, né? Para falar um pouquinho sobre a sexualidade. Porque a gente percebe uma demanda dos profissionais, né? Como a gente falou um pouquinho antes, tanto na psicologia quanto na fisioterapia, o tema de sexualidade, ele não é tão introduzido. A gente vê, assim, uma pincelada, na psicologia, um pouquinho de sexualidade lá no começo, mas a própria terapia sexual e a sexologia mesmo, nós não vemos na faculdade. É uma especialização. E aí, sexualidade é um tema que aparece em todos os consultórios. Sempre, a todo momento. E na fisioterapia também é assim. Ainda que na fisioterapia, sexualidade fica lá pro final mesmo. Tá. Né? Deixa para depois. Fala-se um pouquinho mais sobre saúde da mulher, que tem uma área, uma matéria específica, mas são mais pinceladas. E a sexualidade é o depois, né? Você só consegue se você vai pesquisar, se você vai fazer cursos específicos. Agora, nesse curso ainda, sobre o mini curso, vocês vão abordar esses dois assuntos, né? A sexualidade humana e a terapia sexual. Dá para dar um spoiler aqui de como isso vai ser colocado para esses profissionais? Dá, vamos lá. Como é um curso de 4 horas e é um tema muito específico, o que eles verão? Um pouco da sexualidade, porque a sexualidade começa desde que nós nascemos, né? Como essa sexualidade se desenvolve, essa diferença de sexo e sexualidade, que é uma coisa muito diferente, né? A sexualidade é o que nos percorre durante toda a vida. Então, como se dá esse desenvolvimento da sexualidade até na fase adulta? Como funciona a terapia sexual? Um pouco do atendimento da terapia sexual. Aí a Nath vai falar um pouco da parte dela. Exatamente. Do físico, né? Do fisiológico mesmo. O que acontece? A diferenciação, né? O que diferencia homens e mulheres, clitóris de pênis, que são, na verdade, a mesma estrutura, tem a mesma origem embrionária, né? Então, nós vamos falar sobre isso e falar sobre as disfunções sexuais, né? Tanto a parte física, que sou eu que vou falar, o que acontece nesse físico, nesse corpo feminino e nesse corpo masculino, que causam essas disfunções e o que essas disfunções podem causar, quanto na parte da psicologia, né, Cidinha? Porque na psicologia, as disfunções sexuais, elas podem ser oriundas de qualquer coisa. Por exemplo? Por exemplo, mulheres que têm algumas disfunções sexuais mais graves, que foram abusadas, vêm a partir de um abuso. Você também precisa tratar o abuso, né? Depressão causa disfunção sexual. Ansiedade, na maioria das vezes. Muitas das disfunções sexuais são advindas de ansiedades. Então, todas as questões emocionais, estresse que nós passamos no dia a dia, a própria maternidade mesmo, que acaba, às vezes, ocasionando uma disfunção, uma dor na relação. Então, precisa ser tratado como cebola, sabe? São cascas de cebola. Você precisa ir tirando até chegar no miolinho qual é o verdadeiro problema. E uma coisa sempre complementa a outra, porque, assim, o que atinge a parte emocional, muitas vezes, quando o paciente chega para mim uma disfunção, homens ou mulheres, eles já estão com a parte fisiológica bastante acometida. E aí que entra a parte da Nath. Porque vem a questão assim, eu tive um estresse, por exemplo,
no parto, né? Eu gero uma contratura muscular. Ou até mesmo num abuso sexual, né? Que é uma violência extrema. Para a gente conseguir ter relação sexual, eu preciso de músculo funcional, tá? Eu preciso relaxar e eu preciso contrair. Se eu tenho uma tensão muscular, eu não vou conseguir ter relação sexual. Se eu tenho uma fraqueza muscular, eu não vou conseguir ter relação sexual. Isso vale tanto para homem quanto para mulher, tá? Não é só, como a gente acaba falando, às vezes, um pouquinho mais de sexualidade feminina, falei de parto, etc. Mas sexo, eu preciso de musculatura funcional, né? É igual virar o pescoço. Para virar o pescoço, eu preciso de músculo funcionando. Se o músculo tá travado, ele não vai virar direito. Tá. Se ele tá fraco demais, ele não vai funcionar direito. E o sexo também é isso, é músculo. Agora, esse trabalho que você desenvolve, inclusive com a fisioterapia pélvica, é algo relativamente, não sei se novo, mas que está chegando nas pessoas ainda nesse momento. Exatamente. Não é tão novo, mas também não é tão antigo, né? Agora está se chegando mais para as pessoas, né? Porque foi o que a gente já havia falado. Muito tabu. Falava-se muito pouco sobre sexualidade, né? E o que se pensava na fisioterapia pélvica antes, ou na fisioterapia da saúde da mulher, que antes só tinha essa questão da saúde da mulher? Incontinência urinária. É perder xixi. Era só isso. E a sexualidade ia ficando para trás, né? Hoje se fala muito também sobre essas questões de incontinência urinária, sobre constipação. Aumentou o número de procura e de demanda, porque as pessoas falam mais, mas na sexualidade também. Aumentou, mas ainda a gente sabe que nós temos um longo caminho pela frente, né? As pessoas precisam falar mais, muito mais. E aí chegar a profissionais que tratam essas disfunções, como a psicologia, a cidinha, a fisioterapia pélvica. Então, é um conjunto. Dificilmente esses pacientes que têm algum tipo de disfunção sexual, a gente consegue tratar com um único profissional. Então, eu preciso do médico, eu preciso do psicólogo e eu preciso do fisioterapeuta. Cada vez mais a gente percebe na medicina e na saúde, de um modo geral, profissionais trabalhando junto, né? Essa é um pouco uma tendência. Sim, ainda tem alguns bloqueios, né, Cidinha? Mas, sim, é isso. A gente tem que trabalhar em conjunto. Porque também, assim, algumas questões emocionais. Ansiedade, depressão. Eu vou usar esses dois, que é o mais básico, né? Aí que a gente pensa, tô ansiosa, tô com depressão. Mas eu preciso do médico, se é um caso um pouco mais grave, porque precisa medicar. Eu preciso da medicação, porque se o paciente não estiver estabilizado com a medicação, ele também não progride na terapia. Eu preciso que ele faça um exercício físico, então eu preciso que ele vá numa academia, que ele faça pilates, alguma coisa. Sim. Ele precisa de atividade física. E se houver as disfunções sexuais, ou tiver uma dor, não só às vezes disfunção sexual, mas tiver dor, muita depressão, as pessoas têm muita dor física. Eu preciso da fisioterapia. Né? Uma coisa não funciona muito bem sem a outra, né? Eu não posso dizer que só a terapia ajuda num caso específico. Não, eu preciso de um complemento, sempre um complemento. É trabalhar em conjunto, sempre trabalhar em conjunto. Outra coisa, um exemplo, se eu não tenho fôlego, se eu me canso fácil, como que eu vou ter relação sexual? Preciso fazer uma atividade física. Eu preciso melhorar meu fôlego para eu conseguir ter uma relação sexual também. Coisas que às vezes as pessoas nem percebem. Com certeza. Né? Então, é trabalhar em conjunto, sempre. Vocês falaram dos homens, né? Como é que está a ida desses homens até vocês? Porque vocês trabalham com algo muito específico que, para eles, talvez em menos intensidade, mas também é um tabu, principalmente porque vocês são mulheres, né? Como é que é a presença desses homens, dos homens no consultório? Então, eu vou falar primeiro, porque eles, na maioria das vezes, eles chegam primeiro pra mim. A Natália, ela é a última, depois da última, né? Exatamente. Na verdade, eles não chegam primeiro pra mim. Quando um homem chega pra terapia, ele já foi em alguns urologistas, e geralmente eles chegam com um monte de exame.
Quando os urologistas descartaram tudo, eles já tomaram remédios, ansiolíticos e nada funciona. Ou se é numa relação de compromisso, a parceria tá se queixando, você precisa procurar ajuda, aí eles vêm para terapia. E é uma coisa curiosa, porque assim, nós mulheres, a gente pede indicação, né? Homem nunca pede indicação. Porque homem nunca vai falar para outro homem que vai numa psicóloga, muito menos numa sexóloga, né? Então, eles me acham na internet, né? No Google. É assim, né? É assim. Desta forma. E aí, quando eles vêm para mim, que aí eu converso e eu explico que existe uma fisioterapia específica para aquele caso, eles falam, nossa, eu nem imaginava. E alguns, uma pequena percentagem, vai para ela. Vai. Então, se pra Cidinha chega uma pequena porcentagem, pra mim chega menos ainda. E, normalmente, por indicação da Cidinha mesmo. Porque, fala em fisioterapia pélvica, eles já pensam que é só pra mulher. Aliás, eles nem pensam neles. Sim, eu não me encaixo nisso. Eu não preciso. Exatamente, eu não preciso. Né? Então, primeiro, procura uma psicóloga, uma sexóloga, pra daí depois a sexóloga, no caso a Cidinha aqui, que a gente trabalha juntas, encaminhar. Porque é um conjunto. E em grande maioria das vezes, eles vêm com o casal. Né? Vem para a terapia de casal, a mulher que procura, a mulher que manda mensagem, a mulher que marca, e aí traz o homem. E aí, se existe uma disfunção no homem, eu acabo ficando só com o homem em tratamento, falo, olha, a gente precisa seguir só nós dois, e em um outro momento eu chamo a parceria. Mas eles nunca vêm, assim, por livre, espontânea vontade, raramente. Trazido por alguma coisa que já desencadeou. Exatamente. Vocês acham que a pandemia deu uma chacoalhada nessa questão sexual? Para pior, para melhor? Indo até vocês? Deu uma boa de uma chacoalhada. Volto a dizer, mais pra Cidinha, né? Primeiro é sempre com ela, pra depois mais deu. As pessoas perceberam mais as disfunções, né? Perceberam que algo estava errado e aí foram mais atrás. Porque alguns casos, né? Por exemplo, os casais. Logo no começo da pandemia, assim, primeiros 3 meses, teve uma grande busca por terapia de casal. Porque eram pessoas que, apesar de morarem na mesma casa, dividiam pouco tempo, pouco espaço. E depois, de repente, eles se viram dentro de uma casa, com filhos ou não, tendo que fazer home office, tendo que ali partilhar o dia. E aí começaram as brigas. Né? A terapia de casal veio para isso, para resolver essas questões. Eu acho que teve 2 setores que aumentou muito, né? A psicologia e o direito, porque divórcios foram inúmeros. Sim, eu já conversei com outros advogados, muitos divórcios durante a pandemia, assim, muitas pessoas se divorciaram. E as disfunções sexuais, elas vêm, acho que nesse caminho, nessa pegada também, porque foi um tempo de muito estresse, muita ansiedade, muita angústia, né, que acabou interferindo na vida sexual de muitas pessoas, né? Pessoas que deixaram hoje, né, agora no pós-pandemia, deixaram de se socializar por conta já de uma questão sexual, e foram desenvolvendo outros sintomas, né? A depressão, e agora a gente está aí com esse rescaldo, digamos, da pandemia, que provavelmente muitas pessoas precisam procurar ajuda e não estão procurando, porque a pandemia deixou muitas sequelas. Com certeza. Muitas. A gente ainda está se recuperando e tem gente que parou, né? Porque não consegue caminhar. Não consegue para frente, é isso mesmo. A gente pouco falou aqui da fisioterapia pélvica, é um assunto que está muito em alta, finalmente. Mulheres, em especial com uma idade já madura, que está entrando na menopausa, ou que já está na menopausa, se fala muito. Queria que você pincelasse, mas eu já fico aqui fazendo um convite para você voltar, para as duas voltarem. A gente até está amadurecendo aqui, criar um bloco dentro do Giro, só para falar sobre sexo, sexualidade. Mas vamos lá, o fisioterapia pélvica, o que vem a ser? Então, eu vou falar um pouquinho da fisioterapia pélvica, daí eu entro nessa questão da menopausa. Então, a fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que trabalha algumas disfunções na região pélvica. Lógico que nós tratamos o indivíduo,
né? Eu não trato uma incontinência urinária, uma dor na relação. Eu trato a pessoa, né? A gente começa daí. Mas a fisioterapia pélvica é aquela que trata as disfunções da região pélvica, disfunções musculares. Uma tensão muscular, uma fraqueza, uma incoordenação. Porque parece, nossa, uma incoordenação? Sim, nós trabalhamos músculo. A região pélvica é composta por músculos e esse músculo tem que contrair na hora certa, relaxar na hora certa, ele tem que ser funcional. Assim como o nosso bíceps, ele tem que contrair e relaxar na hora certa. Se ele está incoordenado, eu gero alguns problemas. Se ele está tenso demais, eu gero alguns problemas. Então, eu tenho que fortalecer quando necessário, relaxar quando necessário, né? Trabalhar sensibilidade dessa região, porque nós temos sensibilidade e muitas vezes até mesmo por tabu não nos vemos, não nos tocamos, então a sensibilidade fica alterada, né? Entrando um pouquinho na menopausa, eu tenho alterações hormonais, queda de hormônio, e nosso corpo precisa de hormônio, inclusive para a gente conseguir ter relação sexual. Nós temos diminuição da lubrificação. Se o músculo está fraco, menos lubrificação. Se eu trabalho um pouquinho... Claro que nós vamos... aí entra o papel do médico, pesquisar várias questões hormonais aí. Mas, se eu tenho um músculo fraco, a minha lubrificação não será tão boa. Aí eu terei mais dor. Já estou na menopausa, que eu já tenho alterações hormonais. Quando eu não estou lubrificado suficiente para ter uma relação, dói, machuca. Esse machucado gera mais tensão, que gera mais dor. Perfeito. Né? E até mesmo uma atividade física na menopausa, que vai ajudar bastante. Ou seja, vocês trabalham tudo, né? Tudo. Porque pode não parecer que o sexo não é tão importante, mas ouvindo vocês falarem durante todo esse podcast aqui, a gente percebe o quanto que ela pode trazer de problemas para a saúde de um modo geral e quanto que a saúde ela também interfere na sua vida sexual. Então, eu quero agradecer de verdade a vinda de vocês aqui. Eu que agradeço, nós agradecemos. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa falar mais de sexualidade, que é um tema tão importante, né? E apesar de parecer que é muito falado, ainda é pouco falado. Pouquíssimo falado. E o mais perigoso é, de repente, ser falado de forma indevida. Então, é isso, gente. Procurem ajuda sempre, né? Porque é tão importante quanto qualquer outro sistema que você tem no seu organismo. A saúde sexual, ela é tão importante quanto. O recado está dado, não percam esse evento, para quem pode, para quem não pode, aguarda um pouquinho, porque elas voltarão. E espero que voltem aqui também, para a gente falar sobre outros assuntos. Você mesmo pode mandar aí um tema que você gostaria de ouvir aqui no Giro, para que elas voltem aqui. Beleza? Esse Giro está terminando, mas eu volto semana que vem com outra temática. Um beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau.